Como ajudar as crianças a lidarem com o medo? Medo do escuro, medo de insetos, medo do desconhecido. Como podemos ajudá-las? Vamos falar sobre isso? Algumas crianças são mais medrosas do que as outras. Elas tendem, a sentir medo daquilo que elas não conhecem. Muitas têm medo do escuro, medo, de insetos. E muitas vezes essas crianças têm esses medos porque nós não ajudamos a ter confiança em si mesmas, confiança de que elas conseguem lidar com seus desconfortos, com os seus temores. Precisamos ajudá-las. Por exemplo, quando a criança tem medo do escuro, o que você pode fazer? Você pode ouvi-la, escute o que ela tem medo, entenda qual é o medo dela. E aí você pode ir até ao quarto dela e explicar, olha, vamos abrir aqui o guarda-roupa, não tem nada, vamos olhar embaixo da cama, não tem nada aqui, está vendo? Mas eu vou deixar esse abajur ligado, que é para você ver que não tem nada aqui dentro do seu quarto. Pode dormir tranquilo, que não vai ter nada, não tem nenhum bicho aqui embaixo da sua cama. Pode ser que a criança também tenha medo do inseto. Várias pessoas, eu conheço muitas pessoas que fazem um alarde com insetos, principalmente a barata. A barata, ela é para alguns um monstro de asas. Isso aí foi até uma vizinha minha que me falou, que aqui aparece de vez em quando uns monstros de asas. Aí eu fiquei me perguntando quando ela falou, monstro de asas, pensei, deve ser um morcego. Aparecem morcegos por aqui? Ela, não, aquele outro monstro de asas, aquelas baratas. Aí eu fui ver e perguntando, conversando, ela disse que até a filha, adulta, já morre de medo. Então, muitas vezes, nós transferimos esses medos para os nossos filhos. Na questão da barata mesmo, eu falava para os meus filhos assim, olha, você não precisa ter medo dessa barata, porque para ela, você é um gigante. Ela tem muito mais medo de você, porque olha para você e diz, meu Deus, um gigante que vai pisar em mim. Então, você não precisa ter medo dela, não. Ela é que tem que ter medo de você, porque você é um gigante para ela. Eu falava isso para que eles realmente não tivessem medo da barata. Claro, ninguém quer que uma barata voe em si. Eu mesmo morro de nojo de uma barata se ela estiver em mim, eu vou me espernear. Mas não passo esse medo, para as pessoas, para as crianças. Não passo esse medo como se aquilo fosse um monstro. Eu sei, muitos têm medo, mas tente lidar com o seu medo para não passar o medo para outra criança. Por exemplo, também de cachorro, Às vezes a criança tem medo de cachorro porque vê um cachorro latindo, brigando com outro cachorro. Então converse com a criança. Ah, você tem medo do cachorro porque você tem medo dele te morder. Entenda, valide aquele medo da criança, mas converse com ela. Fala, olha, quando você vê um cachorro desses, assim, que você vê que ele tá bravo, realmente, não chegue perto dele. Ele, pode realmente te atacar. Mas um cachorro pequenininho, que é bonzinho, que chega perto de você para te cheirar, não precisa ter medo. Ele às vezes quer só brincar. E é verdade. Então, converse, tranquilize a criança, dê para ela ferramentas para ela lidar com aquele medo. Ela saber que algumas coisas ela precisa aprender a lidar. Por exemplo, também, quando as crianças têm medo de andar, de ficar longe dos pais. Muitos pais cometem esse erro de super proteger. Não quer que o filho fique perto de ninguém, não vá na casa de ninguém, não fique com nenhum parente. Eu entendo, realmente o mundo anda muito perigoso. A gente não pode realmente deixar os filhos andar com qualquer pessoa, ir a qualquer lugar sem uma supervisão. É necessário realmente ter essa proteção, proteger os nossos filhos de pessoas de intenções maldosas. Mas não exagere, não passe aquele medo exagerado às crianças. Às vezes ela quer passar um dia ali, um dia com um parente, dê essas oportunidades dela passar um certo tempo sem você. Porque muitos pais estão criando um senso de medo exagerado
nas crianças. As crianças não querem sair de perto dos pais. A gente vê muito isso nas escolas. Os filhos ficam com medo que o pai foi embora, porque a mãe foi embora, e como é que ele vai fazer? E vai acontecer algo de mal com eles. E a gente precisa estar conversando até que a criança se acalme e depois vai brincar. Às vezes as mães deixam os filhos na escola chorando, com aquele peso, com aquela angústia. E eu falava para as mães, você está passando essa angústia para a criança, que a criança chegava em prantos na sala de aula. E eu falava, olha, você está passando essa insegurança para ele ou para ela. Então não fique chorando, não fique com aquele medo, dê confiança à criança para que ela passe aquele momento sem você, mas que depois ela vai te reencontrar, que depois no final da aula você vai estar lá. Então, evitem passar esse medo exagerado. Dê um tempo para a criança também ficar momentos, né, sem você. É também importante que os pais tenham cuidado também de não ir a outro extremo, que é de fazer o filho querer fazer certas coisas que ele realmente tem muito medo e para ele é um bloqueio muito grande. Por exemplo, na questão de nadar, andar a cavalo, às vezes os pais vão para o lado, né, de que não, você tem que ir, você, né, que tem que ser corajoso, você tem que largar esse medo de, né, de nadar, de andar a cavalo. Não, pais, respeite também, né, aquele medo da criança. Vá aos poucos, né, levando ela àquelas situações para ela ir lidando com medo, ela vai ficando um pouquinho na água, vai entrando, vai ficando, né, mais confiante. Aí depois você vai ensinar lá a nadar. Então vá também com calma, não precise também querer que a criança seja destemida e, né, não tenha medo de nada. Não, às vezes ela tem um medo que pode ser mais persistente, mas vai lidando de uma forma tranquila, aos poucos, para que ela dê pequenos passos de cada vez. Ela precisa ter esse senso de confiança que ela é capaz e que ela consegue lidar com os medos dela. E aí, faz sentido para você? Comente aqui, e você, quando era criança, que medos você tinha? E hoje em dia, quais são os medos que os seus filhos têm que você vê que são os mesmos que você tinha quando criança? Comente aqui. Compartilhe também esse vídeo com outros pais, com outras pessoas, para que o YouTube também entenda que ele é bom e possa indicá-lo também para outras pessoas. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!